Olá pessoal, um dos truques mais apreciados pelos fãs da indústria cinematográfica são os finais inesperados. Não dá pra negar que ficar tentando adivinhar coisas o filme inteiro e no final descobrir que todas as suas teorias estavam erradas sempre deixa uma impressão marcante. No cinema, os roteiristas ou o diretor são responsáveis por isso, mas não pense que isso não acontece na vida também. No vídeo de hoje mostraremos algumas histórias reais com finais muito imprevisíveis. É provável que em algumas delas as pessoas tiveram que usar todo o seu talento de ator, mas esse será o pequeno segredo delas. Vamos lá! Se a funcionária desse salão de manicure na Rússia fosse fã da Marvel, ela provavelmente suspeitaria que algo estava errado desde o primeiro segundo deste vídeo. Um cara entra na sala dela e imediatamente temos a impressão de que ele se confundiu e entrou no pavilhão errado ou simplesmente fugiu do set de filmagens. Afinal, ele é idêntico ao Hugh Jackman no filme do Wolverine. A mesma barba, o mesmo penteado, a mesma regata branca da famosa saga. Bem, podemos achar que é apenas uma coincidência ou que o cara simplesmente ama esse estilo e que, apesar de todo o seu ar másculo, ele não deixa de fazer procedimentos de beleza. Ao se sentar na cadeira em frente à manicure, o falso Jackman diz que quer cortar as unhas. Nesse ponto, não é necessário ser um fã de quadrinhos para adivinhar como acabará essa história. Algumas pessoas mais céticas na internet, no entanto, duvidaram da veracidade do que viram, mas o susto no rosto da manicure parece bastante verdadeiro. Não dá pra negar que já há muito tempo, no mundo moderno, as pessoas gostariam de não ter a necessidade de ir ao mercado e comprar todos os produtos que necessitam. E não tem nada a ver com o isolamento. A coisa é que uma simples ida ao supermercado pode envolver muitos problemas. Algo sempre não funciona no caixa. Alguns compradores, por causa de sua lentidão, fazem a fila inteira esperar. E o preço baixo na etiqueta acaba sendo 3 vezes maior no caixa. Isso sem mencionar a quantidade de tempo gasto entre as prateleiras e o esforço necessário para transportar as compras. Um dia, os clientes do supermercado Hannaford, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos, enfrentaram um sério problema durante as compras. Bem na hora do almoço, quando os funcionários famintos dos escritórios provavelmente dão uma corrida no mercado mais próximo para comprar um lanche, o equipamento de pagamento e de impressão de notinhas começou a dar problema. Demorou cerca de 1 hora para que ele fosse consertado, e os clientes descontentes começaram a praticamente invadir os caixas para sair. Ao perceber que pelo menos 50 pessoas já estavam esperando na fila, a gerência decidiu agir com urgência. Obviamente que pedir aos clientes que deixassem suas compras e fossem embora sem nada prejudicaria muito a reputação da rede. Então os gerentes encontraram uma saída elegante. Todo mundo que estava esperando o conserto da caixa registradora podia levar suas compras gratuitamente. As perdas da loja foram entre 3 e 5 mil dólares, mas isso é muito mais barato do que perder a fidelidade dos clientes. Como se divertir durante as longas esperas nas concessionárias, além de olhar o carro dos seus sonhos, é claro? Bem, só dá para tomar um café da máquina e folhear revistas velhas. Neste showroom da Lexus em Roswell, no estado do México, eles têm um ótimo serviço. Mais uma vez, o entretenimento para os clientes que esperavam atingiu um nível totalmente novo. O que aconteceu foi que um cervo de repente entrou na sala cheia de carros de luxo. Obviamente, os proprietários não o atraíram de propósito para fazer um show diferente para os clientes. O animal simplesmente entrou por uma janela aberta. Ao ver essas imagens, não sabemos se rimos ou choramos. O pobre cervo parece ser muito jovem e está assustado. Ele pula de um lado para o outro, assustando os que estão ao seu redor, além de escorregar desajeitadamente no chão encerado do showroom. Felizmente, o animal rapidamente encontrou uma saída do local e foi embora. Esperamos que ele tenha ficado bem. Sejamos honestos, se um policial de uma patrulha parar você na estrada, isso dificilmente pode significar algo de bom. Mas existem exceções, como é o caso do xerife John Bittick, que trabalha no condado de Monroe, no estado de Nova York. Em vez de preencher multas por excesso de velocidade para os moradores da cidade que corriam para comprar presentes, o policial achou uma solução melhor. Mas antes, é preciso esclarecer algo. A história toda começou com uma mensagem anônima de um dos moradores locais. Pouco antes do Natal, um homem desconhecido enviou um
cheque de mais de $5.000 ao departamento de polícia onde o John trabalha e fez um pedido estranho. Ele pediu aos policiais que parassem as pessoas por pequenas violações de trânsito e, em vez de darem uma multa, dessem uma pequena quantia em dinheiro. Só podemos supor o que motivou esse bom samaritano a dar uma quantia tão generosa de bom coração, mas temos uma teoria. É provável que as festas de fim de ano simplesmente deixem as pessoas um pouco mais gentis. Quanto à reação dos motoristas, ela foi muito variada. Alguns pediram permissão para abraçar o policial e choraram, outros recusaram veementemente a doação. Teve também quem achou que aquilo era um truque sujo e esperou ser preso. Mas no final, os motoristas incrédulos acabaram percebendo que não havia nada a temer e agradeceram ao xerife. E ele ficou tão inspirado por essa maratona de bondade natalina que ficou com vontade de transformá-la numa verdadeira tradição. Infelizmente, muitas vezes a pior coisa para um criminoso não é cumprir uma sentença atrás das grades, mas a vida após a prisão. Todos sabem que os ex-prisioneiros têm grandes problemas com a socialização. A sociedade os rejeita. Eles não conseguem encontrar um emprego decente, não conseguem construir uma vida pessoal. A história de David Pochen, de Indiana, é justamente uma delas. Quando o homem finalmente saiu da cadeia em 2015, ele ainda não sabia quais provações o aguardavam fora da prisão. No começo, David alugou um humilde quarto em uma pensão e tentou encontrar trabalho, mas tudo foi em vão. Ele logo ficou sem comida e sem teto, um contraste com a vida na prisão. Por mais pesada que ela fosse, lá David trabalhava, recebia dinheiro e até podia gastá-lo em roupas e comida. Então o homem tomou uma decisão difícil. Ele decidiu invadir o banco mais próximo e roubá-lo, mas não para conseguir dinheiro. David só queria voltar para a cadeia. Ele pegou várias pilhas de notas grandes dos funcionários, deixou o local e esperou a chegada da polícia. O homem, é claro, ainda precisava ser julgado, mas em vez de fazer o que o réu esperava, o juiz fez uma coisa inesperada. Ele falou com a comunidade para obter ajuda para encontrar um novo emprego para David. Um jornalista escreveu uma nota sobre isso e logo o proprietário de uma empresa local de transporte de mercadorias ofereceu um emprego ao homem desesperado. Agora David tem um salário estável, um apartamento e uma previdência. Temos que concordar que esta história prova que mostrar confiança e não ser indiferente com as pessoas às vezes salva vidas. O que os funcionários de um escritório geralmente pensam quando andam de elevador? Como qualquer outra pessoa, eles pensam sobre quais tarefas devem ser feitas, o que farão à noite para o jantar e assim por diante. Não é à toa que muitas pessoas tendem a passar do seu andar. Mas há pessoas que durante essas viagens de elevador pensam apenas em uma coisa: não ficarem presas. Esse medo pode estar associado à claustrofobia ou a uma preocupação pela vida se o cabo quebrar. Isso apesar de que os elevadores dos edifícios contemporâneos sejam projetados de forma que um cenário desses não acabe em tristes consequências. Seja como for, os passageiros do elevador deste vídeo não estavam preparados para o que aconteceu. Por causa de uma pegadinha, eles tiveram que experimentar um medo absurdo por alguns segundos. Veja só, o cara entra na cabine e aguarda o início do movimento, quando de repente ele escuta um som desagradável de metal amassado, e os painéis no piso do elevador começam a cair um a um no poço. Você acha que essa brincadeira foi organizada por algum brincalhão muito talentoso? Nada disso. O responsável disso foi a empresa sul-coreana de eletrônicos LG, que decidiu anunciar assim os seus novos monitores de computador com uma qualidade de imagem incrível. Bem, talvez isso funcionou para um público amplo, mas eles definitivamente perderam vários clientes potenciais, as vítimas da brincadeira. É provável que na infância todos nós, sem importar a circunstância em que crescemos, tenha escrito cartas ao Papai Noel e secretamente esperado um milagre. Infelizmente, porém, nem todos os pedidos feitos ao bom velhinho se tornam realidade e às vezes uma criança precisa aceitar as expectativas não realizadas. A carta dessa menina do México de 8 anos poderia nunca ter chegado ao destinatário. Dayami não escolheu o método de entrega mais fácil para sua correspondência de Natal. Ela enviou uma mensagem para o Papai Noel soltando uma bexiga no céu. Qual a chance de que essa mensagem chegasse à Lapônia? Provavelmente zero. Mas em algum momento essa história tomou um rumo alternativo e a mensagem não foi parar nas mãos do bom velhinho em um trenó com renas, mas nas mãos de um homem comum do estado vizinho do Arizona, nos Estados
Estados Unidos. No momento em que ele notou aquela bola estranha, Randy Hayes estava andando pela natureza perto de sua casa. Na corda havia uma pequena mensagem da Dayami para o Papai Noel. Nela, a garota listou em espanhol as coisas que gostaria muito de ganhar no Natal. Entre elas estavam itens para estimular a criatividade, um slime, uma boneca e uma casinha para ela. Randy decidiu que aquilo era um sinal do destino e que ele simplesmente não poderia deixar aquela mensagem sem resposta. Mas havia um problema. Não tinha endereço de retorno em lugar nenhum. Achando que a carta provavelmente tinha vindo da cidade mexicana de Nogales, na fronteira com os Estados Unidos, o homem decidiu escrever um post em suas redes sociais. E nada. Alguns dias depois, Randy tentou a sorte em uma estação de rádio mexicana e então a sorte finalmente sorriu para ele. Eles finalmente encontraram a Dayami e, juntamente com sua irmã, ela recebeu pessoalmente um monte de presentes das mãos de Randy e sua esposa. Acabou que para eles aquilo também era tão importante quanto para as crianças. Isso porque 9 anos antes o casal havia perdido o seu filho e realmente sentia falta da tradição natalina de dar presentes. No início deste vídeo parece que são só imagens de fãs muito entediados em um jogo, mas a situação muda em alguns segundos, assim que as lentes da câmera do beijo foca neles. O resultado é um vídeo fofo e engraçado que você pode ver de novo e rir sem parar. O Papa é uma das figuras mais influentes não só no mundo religioso, mas também no mundo político. Nem todo católico tem a chance de ver o pontífice ao vivo. Se isso acontecer, então, de acordo com a tradição, a pessoa se curva à mão do Papa e beija o anel que o pontífice usa no dedo anelar da mão direita. Ele se chama Anel do Pescador e é um dos principais símbolos da autoridade da igreja. Mas todos sabemos que as crianças são muito menos apegadas às normas sociais do que os adultos. Alguns podem chamar isso de má educação, outros de liberdade interior. Certa vez esse garoto estava na audiência semanal do Papa Francisco e, sem planejar, tornou-se uma estrela das notícias internacionais. Isso porque a criança conseguiu, de alguma maneira, burlar a segurança e correu direto para o local onde o Papa estava sentado, cercado por guardas. Primeiro, o garoto decidiu puxar um deles pela sua manga luxuosa. Isso causou risadas e aplausos do público, e então a criança decidiu ficar por ali mesmo. A irmã mais nova e a mãe tiveram que intervir. Dá para imaginar a vergonha que ela sentiu naquele momento? A reação do Papa ao incidente foi inesperada. A princípio, ele brincou que o menino era da Argentina e por isso era tão indisciplinado. Vale lembrar que o próprio Papa Francisco vem deste país e é o primeiro pontífice católico da América Latina. Ele permitiu que o menino ficasse e brincasse por ali enquanto o sermão estava acontecendo. Nele, o Papa disse algumas palavras sobre o que havia acontecido. O garoto era mudo. No entanto, o Papa enfatizou que essa criança sabia se expressar e ser verdadeiramente livre. E tá na hora de alguém dizer isso. A maior parte das pegadinhas de 1º de abril são realmente engraçadas, mas esta é definitivamente uma exceção. Certa vez, um apresentador desavisado do canal de televisão Fox dos Estados Unidos falava com entusiasmo sobre a previsão das chuvas em Utah, como de costume. Os colegas decidiram brincar com ele e colocar um convidado inesperado na cena. Um detalhe, as previsões meteorológicas são geralmente filmadas na frente de um chroma key, ou seja, um fundo verde no qual a imagem dos mapas é sobreposta posteriormente. Portanto, a pessoa que interromperia a transmissão ao vivo também estava vestida com um traje engraçado da mesma cor. Isso significa que o brincalhão poderia ficar livremente em cena sem que nenhum espectador o visse. É por isso que é tão engraçado ver a reação do apresentador. Dá a impressão de que ele está lutando contra um fantasma. Em muitas competições esportivas nos Estados Unidos, existe a brincadeira da câmera do beijo. Todo mundo já se acostumou graças a filmes e séries. Mas você sabia que em alguns torneios há outra brincadeira parecida? A câmera dos músculos. A pessoa que for filmada deve demonstrar seus músculos fortes, ou nem tanto. Para muitos, esse é um motivo para brincar, mas se um verdadeiro fortão tiver a sorte de aparecer na câmera, ele certamente não perderá a oportunidade de exibir seu corpo atlético. Este é o caso de um cara desse. Ao ver que estava sendo filmado, ele imediatamente flexionou os bíceps, fez uma pose de super-herói e até se virou para as meninas sentadas atrás dele para dar mais efeito. Mas então algo completamente inesperado aconteceu. Uma das torcedoras tirou abruptamente sua jaqueta jeans, levantou-se da cadeira e mostrou sua incrível forma física. O rosto do cara humilhado fala por si só.
E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.